E esse De Bem com a Vida, especial de Ano Novo. Hoje nós vamos falar com uma mulher que ama o Brasil e fez a diferença em todo esse engajamento político, eleita com mais de 76 mil votos. Hoje eu estou recebendo a deputada Carla Zambelli. Tudo bem, deputada? Bem, Bispa, foi um prazer estar aqui. A alegria é toda minha. Agora, deputada federal, começando esse novo ano, com novos desafios. Como é que foi essa tua jornada política? Olha, começou em 2011, quando nós montamos o movimento nas ruas, que era de combate à corrupção. E com o tempo, nesses últimos 8 anos, a gente foi percebendo a importância que é a gente não só combater a corrupção, mas também outros itens, né, que compõem a nossa vida política, enfim, a ciência política do nosso país. Quer dizer, 8 anos atrás não estava tão em pauta esse assunto corrupção, a Lava Jato já não tinha explodido tanto. Como que começou esse incômodo para vocês, deputada? Na verdade, foi um dia que eu estava passando numa rua para ir para o trabalho e uma criança veio pedir comida à minha janela. Era às 7 horas da manhã. Eu pensei assim, mas por que essa criança não está na escola, né? E aí eu vi na esquina a mãe com mais algumas crianças. E ao mesmo tempo eu estava ouvindo na rádio um caso da Jaqueline Roriz, que é uma deputada que roubou junto com seu marido, através de vídeo e áudio, etc., captado pela polícia, 30 mil reais. A quantia não era muito. Mas o que importava é que ela estava sendo tentativa de cassação dela e essa votação seria fechada. Ou seja, nós brasileiros não soubemos quem votou a favor ou dela. contra. E ela foi liberada, não foi cassada. Foi liberada, na época não foi cassada, mesmo com todas as provas e tudo que evidenciava exatamente que ela era culpada. Aí nasceu a sua indignação. Nasceu a indignação, aí eu fui no Facebook e montei um evento para o dia 7 de setembro de 2011, chamado A Nova Independência do Brasil, contra a corrupção. E, de repente, começaram muitas pessoas a compartilhar o evento, a marcar presença. Quando tinham mais de 1.000 pessoas e mais de 10 cidades, Uau! A imprensa começou a se interessar, porque 1.000 pessoas naquela época para o Facebook era muito pouco. Aliás, era muito. Muito, você ia falar. Hoje pode não muito, ser tanto. hoje é pouco, mas há época, 8 anos atrás. exatamente. Né? E aí a gente conseguiu fazer em 12 cidades com o apoio da imprensa. Não tinha um partido e nem tinha lado. Não era direita nem esquerda. E com o tempo eu vi a necessidade da gente assumir um lado, né? E também, a verdade é que eu não sabia muito de política. Então eu não sabia o que era direita, o que era esquerda, quais eram os valores. Hoje é mais fácil. O que você mais pode falar para quem talvez está começando esse ano e ainda não sabe o que é direita e esquerda e critica muito quem tem a sua posição de direita, né? Nos chamam de tudo, né? Fascista e daí exatamente. Hoje eu fui chamada de fascista, inclusive. Gente, e você vê que quem é de direita não ofende ninguém, né? Mas os de esquerda são agressivos. É porque acho que faz tempo que não tem uma direita convicta. Não tinha, na verdade. Não existia. A direita sempre foi aquele politicamente correto, enquanto a esquerda podia fazer o que quisesse, né? Exatamente isso. A direita, na verdade, a definição hoje de direita e esquerda, ela está um pouco mais clara para as pessoas. Esquerda é aquela pessoa que defende que o Estado tem que cuidar de tudo. O Estado tem que ser o dono de todas as coisas, o empresário, né, das pessoas. O pai, a mãe. O pai, principalmente a mãe. Outro dia, inclusive, o Ministério Público falou que as crianças pertencem ao Estado, né? Sim. Uma pessoa do Ministério Público. E a gente não acredita nisso. A gente pensa completamente o contrário. Quanto mais liberdade, menos Estado, mais interesse a gente tem de desenvolvimento, de protagonismo na sociedade. E, além disso, os valores. Aí, dentro da direita, você tem as pessoas que são libertárias, né, que são liberais na economia, liberais também nos costumes e valores, e temos os conservadores, que são os liberais na economia e são conservadores nos costumes. O que seria esses conservadores nos costumes? A pessoa que defende a formação da família, a educação de base, é contra o aborto. Família tradicional, contra o aborto, contra as drogas. Então, aí você tem uma definição de uma pessoa conservadora. Dentro da direita. Dentro da direita. E fascismo, o que as pessoas falam, nazista, fascista. Gente, o nazismo não tem e o nada fascismo... Vai estudar, pelo amor de Deus. Desculpa. Não, mas é assim, vai estudar, né? Mas não eles fazem isso porque, na verdade, eles falam assim, olha, diga 1000 vezes uma mentira que elas transformam numa verdade. Eles falam muito isso, Eles falam muito isso. Então, eles te chamam do que eles são, né? Na verdade, também. Isso fala muito o professor Olavo de Carvalho. E o fascismo...
maravilhoso acompanhar ele no YouTube. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Incrível. Ele é incrível. Até ajudou bastante o Bolsonaro a formar aí o ministério agora. Então, assim, fascismo enfim, nazismo nasceram do socialismo, do comunismo. Da esquerda. Da esquerda. Então, assim, é totalmente o contrário do que eles falam. Então, quando a gente consegue definir bem os papéis da direita e da esquerda, aí tem mais facilidade de você tomar uma posição. E aí eu tomei a posição, naquela época foi muito difícil, apanhei bastante, até que o Bolsonaro veio para se encaixar com esse movimento. Como sendo uma voz, né? Desse sentimento coletivo que já estava no coração de todos aqueles que são de direita. Com certeza, né? Exatamente isso, Bispo. Ele conseguiu ser, e ele não tem um discurso politicamente correto. Não tem. Né? Ele fala que todo mundo sente, mas... Exatamente. Aí por isso que o pessoal vibra junto com ele. Agora, doutora, você é autora do livro Não Foi Golpe e condecorada pela Medalha Patriótica Brasileira em 2016 e 2017 com o prêmio no Palácio Anchieta no Dia Internacional da Mulher, como a contribuição como cidadã ao desenvolvimento da sociedade brasileira. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro, ele veio para preencher uma lacuna que estava vazia praticamente. Quando eu fiz o livro, e iria se chamar Os Bastidores da Política, nesses últimos 7 anos, eu tinha escrito no meio do ano passado, começado no meio do ano passado e terminei no meio desse ano. E quando a gente foi terminar a edição do livro, meu editor falou assim: Carla, mas você conta tanto sobre impeachment, você sabe impeachment tão a fundo, e que tal se a gente dissesse assim, olha, não foi golpe, todas as pessoas estão dizendo que foi golpe, a gente tinha mais de 30 livros naquela época dizendo que tinha sido golpe, o nosso impeachment da Dilma Rousseff. E a gente não tinha defesa para dizer não foi. Aí quando eu falei assim, ué, então vamos chamar Não Foi Golpe. Ótimo. E foi excelente, eu acho que a gente carimbou a nossa história. Porque o que acontece? Quem conta a história é quem vence, no final das contas. Não é exatamente quem venceu a batalha, mas sim quem contou a história primeiro. Ou contou mais bem contada, né? Então, nesse caso aí, a história do Não Foi Golpe e a história do impeachment, se nós não determinarmos verdadeiramente o que foi o impeachment, daqui a 30, 40 anos vão mudar essa história. Vão mudar a história, vão dizer que tiraram a Dilma, coitada, nunca tinha feito nada. Não vão dizer que ela era terrorista, não vão dizer que ela era guerrilheira. Então, assim, a gente precisa contar a história e a gente precisa manter essa memória. Manter essa memória para que os nossos filhos, nossos netos aprendam a verdade. Saibam essa versão. Eles podem até ouvir a outra, mas eles tenham acesso à nossa versão, né? Deputada, você fala da direita baseada em 3 pilares. Quais são esses pilares fundamentais para a nossa política brasileira? Foi os pilares que eu utilizei até na campanha, né? E que a gente utilizava nas ruas há muito tempo. Principalmente mais justiça, menos impunidade, né, mais justiça, menos Estado, o segundo pilar, e o terceiro, educação de verdade. Nossa, eu acho que educação é a base de tudo, Com né? certeza. E o que acontece são os tempos, né? Educação você muda hoje para você ter um país diferente daqui a 15, 20 anos. Sim. E isso é fundamental a gente começar desde já, porque a esquerda tem tomado conta da educação brasileira nos últimos 30. Se infiltraram em todas as melhores instituições, né? Fizeram a cabeça dos professores. Exatamente. E infelizmente acabam impondo, né, um pensamento para aquela formação intelectual que está nascendo ali naquele ambiente acadêmico que é a faculdade, que deveria ser um ambiente de formação livre e não imposta, induzida por um pensamento esquerdista. Se a pessoa vai ser de direita ou de esquerda, a gente vai respeitar. Mas é diferente dessa imposição, dessa indução que acontece de uma maneira massiva. Principalmente, né? Porque quando você coloca o professor na frente do aluno, o aluno ele vê aquele professor como uma, né? Ele é uma pessoa de referência, uma autoridade. Né? Não é até natural, por exemplo, algumas meninas se apaixonarem pelo... Primeira paixão foi um professor, os meninos se apaixonarem pela professora. Aquela coisa de primeiro amor, né? Por conta da admiração que a gente tem pela pessoa que está naquela sala de aula, por saber mais que a gente, nos ensinar e etc. E de repente o professor usar um sentimento que é puro, de admiração e manipular isso é muito grave. Né? Então, mas assim, a educação ela é algo a longo prazo. A gente precisa começar já, mas a gente só vai sentir a diferença daqui a 15 anos. Mas olha, não é tanto tempo. Você sabe que o meu pai, que é uma geração só, né? Estudou em escola pública, fala latim, não tem um erro de português, tem uma formação maravilhosa e estudou exclusivamente na formação pública. Eu também, viu?
Então, deputado, você vê, não faz tanto tempo assim. Não faz. Há pouco tempo, há uma geração, o Brasil tinha uma educação muito boa. Tinha. Né? São esses anos de poder da esquerda, infelizmente, que foi degradando o ensino no país. E isso foi tudo uma teoria que começou com Karl Marx, e Gramsci disse o seguinte: não adianta a revolução das armas, você tem que fazer uma revolução silenciosa, se infiltrar em algumas mídias, na educação, no Ministério Público, enfim, você tem que ocupar esses espaços e ir definindo como que o país vai reagir a respeito disso. O que é verdade, né? É verdade, é o que tem acontecido. Muito bem. Nesses 4 anos de mandato que se inicia esse novo ano, né, um novo presidente, você eleita como deputada federal, representando, né, tantos votos de pessoas que acreditam também nos seus ideais. Quais são os seus projetos, deputada? A minha base sempre foi combate à corrupção. Tá. Então, a base de tudo vai ser o combate à corrupção, que seria, por exemplo, você combater a impunidade. Então, mais justiça. Né? A gente fazer de tudo para aumentar a punição dessas pessoas que roubam o erário público, o erário. Depois, a gente tem também uma outra questão, que é a gente reduzir o Estado. Reduzir o Estado para quê? Porque quanto menos dinheiro público rodando na máquina pública, menos corrupção. E mais iniciativa privada você tem. E mais iniciativa privada, mais emprego. Então, você acaba gerando 3 coisas aqui que elas se ligam, né? E se fortalecem. Se fortalecem, exatamente. Cria uma engrenagem. Exatamente, Bispo. Ótimo. E aí, enquanto isso também, a gente tentar cuidar de outros segmentos, são valores e princípios. Então, defender que, por exemplo, não passe um projeto a favor do aborto, porque é função também do deputado não só fazer projetos, mas principalmente foi aí que o Bolsonaro mais atuou em defender em impedir que projetos ruins passem. Então, projetos a favor do aborto, a favor de drogas, né? A gente precisa aumentar a pena, a gente precisa acabar com o indulto de Natal, indultos Dia das Mães, soltar pessoas que têm que ficar presas, né? E para que não continuem cometendo delitos. A gente tem muitos casos de pessoas que são soltas em feriados e cometem delitos. E além disso, a impunidade, né, muita impunidade, deputada, porque você vê assim, outro dia eu estava lendo uma estatística que apenas 8% dos homicídios no Brasil, eles são investigados. Bom, é o pior crime do Código Penal, certo? Se é o pior crime, 8% só, se você colocar numa proporção, imagina os outros crimes, né? Exatamente. Se é que eles chegam a ser investigados. E assim, não é criticando a justiça brasileira, porque eu sei que tem juízes muito sérios, muito dedicados, mas é a falta, muitas vezes, de estrutura, de recurso, de mobilidade. De proteção também para essas pessoas. De proteção para poder exercer o seu trabalho, né? Por exemplo, a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, ela tem um efetivo de mais ou menos 90 mil, 93 mil homens. E a população? Não, e só 20 mil desses 93 mil é que fazem autuações na rua. Então, eles estão com desvio de função na Polícia Militar. Sim. Se as pessoas não estão... Se a Polícia Militar, que é o efetivo de frente, né? É a nossa linha de frente, não está na rua para fazer isso, para nos defender... Alguém está, né? Alguém está para nos atacar. Com certeza, com certeza. Agora, tem uma posição tua, deputada, que é um pouco polêmica, eu queria que você falasse sobre ela conosco, que você não apoia as cotas nas universidades. Por quê? Eu apoio só para deficientes. Tá. Eu não apoio para negros, nem para mulheres, nem para índios, nem para trans, como eles querem fazer, né? Porque eu acho o seguinte, vamos começar pela cota da mulher, que fica mais fácil explicar por aí. Nós mulheres, podemos falar. Eu posso falar porque eu sou mulher. Eu nunca precisei de cota nenhuma, nem para entrar na universidade pública. Não precisei de cota para ser gerente de projeto da 3ª maior empresa do mundo, em consultoria e auditoria, e fui gerente de projetos dessa empresa. Eu só precisei de boa vontade, de oportunidade, que o Brasil estava gerando oportunidade, de estudar bem, né? Me dedicar. Eu estava em escola pública, então é possível fazer uma escola pública de qualidade, mas também, apesar de que eu não defendo escola pública, acho que tudo tem que ser privatizado e é preciso dar voucher para as pessoas, para os ricos estudarem com os pobres. Aí você dá igualdade de oportunidade. Então, eu não defendo que mulheres tenham cotas. Eu acho que dar cota para nós é nos diminuir. Outra questão, os negros. Eu conheço muitas pessoas que não querem cota, que são negros, não querem cota. Qual é o artifício que eles
eles usam? O argumento que eles usam? Porque o negro foi escravizado, etc. Menos oportunidades. Aí eu vou dizer para você, tem um caso, por exemplo, que nós tomamos conhecimento, que uma mesma mãe tem um filho, um branco e um negro. Um tem cota, outro não tem. Um tem cota, outro não tem. E é onde é que tem a justiça disso daí? Então, se fosse para fazer uma cota nesse sentido, teria que ser uma cota social e não racial. Isso divide as pessoas. E eu acho que é social no momento que você pode fazer uma cota social, mas por um determinado tempo. Sentido, E você, nesse determinado tempo, você investe em educação. Que era o que o PT deveria ter feito. Investiria em educação de verdade, com base, né? Porque a educação de base é a principal. E daria a cota para esse pessoal que não teve educação tão boa ter acesso à universidade. Agora, o que adianta ele ter tido uma educação de base péssima e ter passado com cota para a Universidade de Medicina, por exemplo? Nada. Eu conheço muitos professores que dizem que os alunos que chegam por cota não passam. Não passam de ano, ocupam lugares de outros alunos que passariam de ano, desistem porque não conseguem terminar e ocupam, então, o lugar de uma pessoa que poderia ter passado. Entendi. Então não tudo faz injusto. sentido porque ela foi implantada de uma maneira completamente desconexa com a realidade da sociedade. E foi uma política de Estado e não de governo. O que acontece? Quando você faz esse tipo de coisa, você tem que fazer uma política de governo transitória. Política social, ela não pode ser de Estado, porque no momento que ela passa a ser de Estado, você trata o Estado como um Estado socialista. Então, se um presidente quer fazer políticas sociais, ele foi eleito para isso, são 4 anos que é o mandato dele. Se ele foi reeleito, ele coloca mais 4 anos que é o mandato dele. Assim que ele acabou a política social. Aí o próximo presidente vai decidir o que ele faz com a política de governo. Então, assim, ele foi todo feito errado e é injusto. Então, a gente tem que dar a César o que é de César. Quem se esforça, passa. Quem não se esforça, não passa, simples assim. Pelo mérito, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é muito valoroso. Mas é claro que eu acredito também que precisa haver incentivos para que o estudante consiga. Tem desejo de fazer uma faculdade, que isso não seja um impeditivo valor. Que as faculdades são muito caras. E é claro que vocês agora vão procurar maneiras, né, de incentivar com que esse jovem consiga entrar numa faculdade, fazer parte da faculdade. Ele tem que ter um ensino melhor de cursinho, porque tem que entrar mais preparado na faculdade. Não adianta para poder continuar, né? Para poder continuar e ser uma boa pessoa no mercado de trabalho, um bom profissional. E o que você pensa para as mulheres, doutora, para encerrar nossa entrevista? Eu acho que a gente precisa trabalhar nas mulheres no sentido de só para as mulheres, não para os homens. Eu acho que é a educação. A mulher, ela tem que ter uma educação completa, né? Então, assim, no sentido de a mulher saber exatamente... Porque quando a gente fala de feminista, a mulher, o corpo é meu, as regras são minhas, etc, etc. A mulher, ela tem que ser o que ela quiser. Concordo. Então, se a mulher quiser casar com um homem... E ser dona de casa. Deixa ela ser feliz. Deixa ela ser feliz, né? Eu até adoraria ter casado e ter podido fazer isso. Não casei com alguém que ainda bem, porque a gente fala de mulheres ativas, né? Na política. Exatamente. Mas quando dizem assim, falta mulher na política, é porque nós não queremos. Se a gente quisesse, a gente iria para a política e a gente ganharia. Então, assim, eu, por exemplo, não utilizei dinheiro público. Não utilizei. O PT utilizou, o PSDB utilizou, o DEM utilizou, todos os outros partidos, exceto o Novo, utilizaram. Teve até gente no meu partido que utilizou. Uma pessoa eleita, que foi a Joyce Hasselmann, que utilizou dinheiro público. Eu preferi não utilizar. Se não vou utilizar o dinheiro público. Fui menos votada? Fui, mas fui eleita. Por quê? Porque tem trabalho, tem seriedade, as pessoas acreditam. Então, quem quer participar de verdade, quem dá exemplo, consegue. Então, eu acho que o que tem que mudar ali é a educação, são os conceitos. E eu acho que a violência contra a mulher também tem que ser elaborada. Concordo. Porque muitas mulheres são estupradas. No Brasil ainda, né? Não denunciam. Não denunciam e ainda existe algo no Brasil que eu acho terrível, que é o turismo sexual, que é uma realidade muito forte. É uma realidade. E é uma questão educacional também. Exatamente. Porque a mãe incentiva. A mãe incentiva, ou a mãe não liga, ou a mãe não tem como cuidar da criança. Aí entra o ensino integral. A mãe que, por exemplo, trabalha fora... Como é que ela vai fazer? Ela vai pagar babá? Ou ela não vai trabalhar? Ela não tem marido? Então tem que ter ensino integral. É esse trabalho que nós fazemos no Centro Assistencial Bispo T. Hernandes exatamente para cobrir essa lacuna. De manhã a criança fica no nosso centro e à tarde vai para a escola e ao contrário. As crianças que estudam no período da manhã, à tarde ficam lá para não ficar na rua. Exatamente. Aí você evita droga, evita malandragem. Porque na rua é uma escola. É uma escola pro mal, né? Pro mal. Como aprender a ser do mal. Exatamente. Então, assim, essas questões
todas, para a mulher, eu acho que a gente tem que estudar. As mães solteiras, as mulheres também que querem evitar filhos, a gente dá mais acesso, por exemplo, a informação, ao anticoncepcional. Para que aborto, né? No século XXI, tem tantas maneiras de você evitar uma gravidez. Exatamente. Trabalha a educação da mulher, trabalha a consciência. Distribui mais camisinha, camisinha, o que for, né? Mas aqueles anticoncepcionais que hoje em dia você injeta, fica 5 anos. Maravilhoso. Então, você, por exemplo, trabalhar com essas mulheres, por exemplo, a prostituição, você tem que trabalhar com ela em várias formas, né? Então, em políticas, públicas para a pessoa poder sair da rua. Você tem que trabalhar com a questão da educação, com a questão da sexualidade. Então, evitar a gravidez, né? Porque se a gente evitar a gravidez e fizer um planejamento familiar melhor, a gente evita o aborto. É isso que a gente quer. Vamos salvar 2 vidas, né? Se a mulher não ficar grávida indesejadamente, ela vai estar no lugar dela, vai estar feliz. Com certeza. Isso, eu acho importante a empatia com os grupos, mas essa divisão da sociedade, eu acho que ela é mesmo completamente destrutiva, corrói, porque a sociedade, a ideia de viver em sociedade é viver com a diferença mesmo. Exatamente. Né? Então, eu acho muito tendencioso quando se fala, mas existem muitos homicídios no grupo X. Realmente, nesse grupo, se você olhar ele isolado, tem muitos, mas olha o homicídio geral. Quando eu falo assim, feminicídio, parece um pouquinho. Isso. Por que tem que existir o feminicídio e o homicídio? Eu não entendi. É homicídio, porque gente. Se uma mulher morrer, eu chamo de homicídio. É a mesma coisa do bom dia a todos e a todas. Eu me sinto inclusa quando dizem bom dia a todos. Qual o problema, não precisa de né? todas. Primeiro que é uma afronta ao português. E segundo que, para que essa divisão? A gente não precisa ter essa divisão entre homens e mulheres. E essa divisão, ela causa, inclusive, consequências no casamento tradicional. Claro que sim, né? A gente está criando mentes aí de mulheres que acham que o homem não presta, com muito síndrome de Cinderela. Então, assim, ou ele não presta ou ele tem que ser o príncipe encantado. O homem normal, que tem seus defeitos, suas qualidades, você não ensina. Não cabe, a menina, né? Em lugar nenhum. Exatamente. Cadê esse homem que é o que a gente tem no dia a dia? E parece que isso não tem a ver com política, mas tem tudo a ver. Claro que porque sim. Isso influencia a vida das pessoas e o pilar da família. O pensamento intelectual vai nascendo daí, né? Esse pensamento comum está na sociedade. Está na sociedade e é a base da família tradicional que faz com que uma sociedade seja saudável. É fundamental. Eu sou apaixonada pela família e eu acho que a família é um projeto maravilhoso, não só a favor de agressão dentro de casa, a mulher se submeter a nenhum tipo de falta de dignidade. A mulher merece ser digna, a gente, né, trabalha com mulheres, mas é importante sim que a família, quando existe respeito, amor, princípios, seja valorizada, porque é um núcleo social maravilhoso. Maravilhoso. E assim, a gente não precisa inventar mais moda. Dentro da Lei Maria da Penha, a principal coisa que existe na Lei Maria da Penha é a questão do seguinte: a mulher, quando ela entra com uma reclamação na polícia, um boletim de ocorrência, antigamente ela entrava com um boletim e retirava a queixa. A Lei Maria da Penha mudou só o quê? Se a mulher entrar com um boletim de ocorrência contra o marido, ela não pode retirar a queixa. Então, aí está a principal mudança. Que maravilha isso, então, olha né? só que interessante. Mas por que foi preciso fazer isso? Porque a mulher apanha e ela vai lá e tira a queixa depois, perdoa. Fica com dó, fica com medo. E isso por quê? Porque a mulher não tem para onde ir, porque a mulher tem filho e não tem onde deixar o filho enquanto ela está trabalhando. Então, tem uma série de coisas aí que a gente precisa mudar na vida das pessoas para que a mulher esteja com mais possibilidades de se colocar à frente da situação e evitar que ela a violência num todo fere a sociedade num grau, né? A droga gera violência, a impunidade também multiplica a violência, e a violência vai nos gerando uma sensação de insegurança geral. Exatamente. Que leva a esse desespero coletivo que muitas pessoas acabam vivendo, né? E é esse desespero coletivo, Bispa, que faz com que a sociedade fique mais fraca e mais volúvel para receber essas ideias comunistas e socialistas e de que o Estado... E aí a pessoa começa a pensar assim: eu quero que o Estado cuide de mim. Esse é o problema. Eles querem justamente fazer você ficar dependente do Estado. Olha, eu acho que um ponto muito bom é a gente ser humanista, né? Você acreditar e amar o ser humano, isso é maravilhoso. Mas você dá oportunidade, como
como mesmo os pais, nós não queremos carregar os nossos filhos para sempre. Dá oportunidade da educação, mas deixa eles aprenderem a caminhar com as próprias pernas. Com certeza. Que isso é maravilhoso. E essa educação quem tem que dar é os pais, não é a escola. Educação de princípios, valores, religião, quem dá é o pai e a mãe. Eu concordo. E não o professor. O professor não pode influenciar as crianças, porque o professor ele pode ter a religião dele, as crenças dele. Ensina a ler e escrever que tá bom, né? Tá bom. Ler, escrever, fazer conta, ciência, pronto. Isso, deixa que o resto o pai e a mãe falem em casa. Exatamente. Que já tá bom demais. Adorei conversar com você, doutora Carla Zambelli, deputada federal. Se você quiser conhecer mais do trabalho dela, pode seguir no Instagram, @carla.zambelli. O Facebook dela também muito bom, com ótimas ideias. Eu acompanho, amei conhecê-la pessoalmente. Você pode seguir no Facebook, que é carla.nasruas, para você que tem se engajado socialmente. Cada vez mais nós brasileiros sejamos mais engajados socialmente mesmo, né? Acompanhemos o que está acontecendo. Por muitos anos tudo aconteceu sem o brasileiro ser um cidadão ativo, né? E é muito legal esse movimento que o brasileiro está se envolvendo, está se engajando, algumas pessoas de maneira extremada, mas se informando com relação ao futuro do nosso país. Muito obrigada, doutor. Um ano novo abençoado, deputada, que seja um mandato que Deus te ilumine, te guie, te capacite e que você possa fazer o trabalho que realmente você se propôs.